Bom, bem-vindos todos, bem-vindos a mais essa live do Covil dos economistas. Hoje a gente vai falar de um material muito mais legal, acho que até mais legal do que economia one-on-one. A gente já vai partir para uma coisa mais avançada e que tem movimentado muitas polêmicas nos últimos 6 meses, no mínimo aí, com altas e baixas históricas. E vamos para a próxima. Pula aí para nós. Sempre iniciando com o slide de disclaimer, para vocês nunca esquecerem. Não é para pegar o que vocês estão aprendendo aqui e achar que é para recomendação de investimentos e pegar a sua grana e sair investindo igual um doido, tá? Não é uma recomendação de investimentos. Pra gente é importante sempre frisar isso, porque como tudo na vida, e principalmente nessa área que é muito volátil, você pode perder dinheiro. E não é para depois vir reclamar para mim, porque tá assim, vi lá o negócio, aprendi e perdi dinheiro. Amigo, não estamos aqui como assessor de investimentos, estamos aqui compartilhando. Então, tchau, pensei que era grande. Infelizmente não é, Esté, desculpa, não é. Nada na vida é garantido. A única coisa garantida, pegando o seu gancho aí, é a morte. Tá? Só lembrando disso, todo mundo aqui vai morrer um dia. Espero que daqui 90 anos, tá? Mas essa é a única certeza da vida. Então, por favor, vejam isso como um caráter educativo. Entendam que isso aqui é para vocês terem uma visão de mundo muito maior e não levem isso como um investimento para vocês. Se vocês não se encaixam, não invistam. Sempre lembrando da máxima do Warren Buffett, que é só invista naquilo que você conhece. Certo? Então, aqui está o primeiro passo para você começar a compreender. Esse lindão aí que está aparecendo na tela, esse maravilhoso. Você quer que eu fale de você e puxe seu saco ou você quer puxar seu próprio saco? Pode deixar que meu próprio saco eu puxo. Fica então, mais bonitinho. Sou Victor Tassini, estudante de economia, cofundador do grandíssimo e melhor grupo de estudos do SFL, que é o Escafandristas. Sou empreendedor, tenho uma empresa de tráfego pago e estou nessa aventura de criptoeducador no meu Instagram, compartilhando aí mais sobre o mundo cripto, como a gente vai aprender no webinar de hoje. E vamos de próximo. Esse aí é o nosso querido colega, que acho que entrou agora no Meet, que é o Lucas Graziol. Salve. Salve, salve. Você quer se apresentar, Lucas, ou quer que eu te apresente? Tô safe. Não, pode me apresentar aí. Valeu. Então tá bom. Lucas Graziol, nosso famoso entregador de rolê, na verdade, né? Nunca aparece nos rolês, tá sempre ocupado. Menino empreendedor, estudante de economia também, por isso o nome Covil dos economistas. Tem mais certificado que eu nessa vida. E é uma pessoa incrível, trabalha aí com um monte de coisa, faz trabalho social e está hoje associado no grupo Clube Forte, que não é mais Liber Invest, é Clube Forte. Lembrando que o nosso querido Covil dos economistas virou um projeto todo mundo junto, misturado, tá? A gente tem agora eu, Victor, o Ted, que acho que não está presente hoje, e o Granziol, na parte de economia, englobando aí nas coisas do SFL, e a gente tem o Clube Fortune, que é aberto para todo mundo, que é uma mídia digital mesmo, tá? Esse é o Granziol, esse menino sorridente aí, ó. E, cara, para vocês terem noção de como eu gosto dessa foto, ela é a foto do meu crachá do trabalho. Não tô nem brincando, eu amo essa foto. Eu, também economista, faço na São Francisco, certificado pela Ambima, pelo CPA 10, já estudando para o CEA, que é o alto nível de investimentos, principalmente para o banco, associado no Clube Fortune, associado no Consult Club, empreendedor, tenho meus trabalhos de mídia digital, tenho muito conhecido, estudo muito junto com o Victor, nessa parte de cripto, é um grande colega para mim, e tenho também um projeto à parte, que por enquanto eu não vou revelar, que ele ainda está nos seus primeiros passos primários para crescer. Então, esse aí a gente deixa ainda, por enquanto, no silêncio. Quem quiser seguir no Instagram todo mundo, tá ali o Instagram de todo mundo ali embaixo, por favor, nos sigam, né? Ajuda bastante. Compartilha sempre tudo isso. Se quiser tirar um print, colocar lá no Stories e marcar a gente, ajuda bastante para poder
divulgar e para que o pessoal também já vá seguindo a gente e vai sempre pegando esse conteúdo legal, principalmente dessa nova economia, tá bom? O Ted, que não está aqui hoje, mas sim, a pessoa incrível, não tem como falar. Acho que de nós todos aqui tem um conhecimento, principalmente de empreendedorismo, muito grande. Ele hoje é estagiário na Finclass do Grupo Primo, traz muito conhecimento para a gente, traz muita coisa nova de estudos. É o fundador do Clube Fortune, desse trabalho todo, e é estudante de economia junto com a gente. Também sigam ele, tem muito conteúdo legal, ele é super, super, super inteligente, quem conhece ele sabe disso, super empenhado, e vai estar conosco, né, só o Graziel que infelizmente não vai estar todo mundo junto em Minas agora, tendo uma matéria legal sobre tudo isso que a gente vai falar, se eu não me engano. Próximo. Só estudante de economia, Guilherme, que é só economista, cara. Aqui, o pessoal, tipo, que fala, aqui a gente só contrata engenheiro, aqui a gente só pega economista, mano. Não é economista, não passa nem pra frente. Então, só assim, gente ruim. Essa agora parte eu vou deixar pro Tassini, tá? E aí depois eu vou complementando com algumas coisas. Vou me mutar aqui, Tassini. Beleza, qualquer coisa você manda um salve no WhatsApp pra gente não ficar... Beleza, fica mais fácil, isso. Já começando o webinar com uma pergunta até que meio... Não sei se todo mundo se faz essa pergunta. Quando ele olha para o Bitcoin subindo, batendo a alta máxima que veio a bater nesses últimos dias, chegou a seus 360 e poucos mil reais, não se pergunta, né, se é o Bitcoin que está valendo muito ou as Fiat que estão valendo pouco. Qual que é a necessidade dessa abordagem? O porquê dessa pergunta? E o quão ela é relevante? Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente tem um ativo digital que ele tem as suas características. E as Fiat também, são moedas que têm as suas características. Não desconcentra. E essa abordagem eu trago muito porque quando a gente olha o poder de compra do real, por ser uma moeda inflacionária, ele é realmente uma reserva de valor? O Banco Central, ele realmente mantém o seu título de guardião da moeda quando você tem uma comparação de poder de compra em que R$100 em 1994, hoje em dia, são R$16,75. Na onde que a gente vai olhar para o mundo e falar o Bitcoin está subindo por uma especulação ou porque realmente os fundamentos dele estão fazendo sentido na economia e as pessoas estão realmente acordando para o problema que é ter moedas lastreadas na confiança dos governantes. Tá bom, mas o real é realmente uma moeda fraca. A gente tem moedas muito mais fortes como a Libra, franco suíço, o euro. São realmente moedas muito mais fortes, muito mais estáveis. Também tem o dólar, que é a moeda mundial, certo? Mas quando a gente olha para o dólar, por exemplo, ele também tá mantendo o seu poder de compra ao longo do tempo. É um questionamento que a gente tem que olhar para o mundo e perceber o que anda nos rodeando para olhar para o Bitcoin e falar, é uma bolha ou realmente esse ativo ele tem os seus fundamentos? Chegando no ponto do dólar, a gente está batendo máximas inflacionárias nesses últimos períodos por causa da grande impressão de dinheiro que veio da pandemia, bancando o orçamento de guerra norte-americano. O orçamento de guerra foi feito no Brasil, mas os norte-americanos também tiveram seu orçamento de guerra. Os norte-americanos também ainda mantêm uma taxa de juros muito baixa dentro da sua economia e completamente manipulada. Então, qual que é a resposta para isso? Será que realmente o valor do Bitcoin, isso aqui é um print de ontem, valendo 353 mil reais, ele é um valor inflacionado? Ele é uma bolha ou ele tem seus fundamentos? Quando a gente olha para aquelas moedas, a gente já entende que os governos são inflacionários, são entes inflacionários. E o conceito de inflação,
ele é um conceito simples de se entender, mas muita gente confunde. Inflação é a expansão da base monetária sem acompanhar o crescimento de bens e serviços dentro da economia. É quando você sobe muito a base monetária e os bens e serviços da economia não acompanham. Pode falar. Tá, vou te topar um segundinho, tá? Só para fazer um complemento antes de a gente entrar nessa parte de governo. Vamos lembrar um conceito básico de economia. O que é uma moeda? Para todo mundo ter isso bem firme, para quando a gente for começar já a entrar mais na parte das criptos, tá? Quais são os fundamentos para uma moeda ser moeda? Ela tem que ser uma unidade de conta, ou seja, ela tem que ser utilizada para determinar preços de produtos e serviços. Então, quanto custa a carne? R$50. Então, ela é uma unidade de conta. Ela precisa ser uma reserva de valor, então ela precisa, com um determinado tempo, estar sempre preservando sua capacidade de compra, mesmo que inflacionada, mas ela ainda vale R$100, são R$100. As coisas aumentaram de preço, mas R$100 são R$100, ok? Depois a gente entra nessa questão mais de inflação que ele vai explicar melhor. E ela tem que ser um meio de troca. Então, para você ser uma moeda, né, com os princípios, elas têm que ser essas três coisas. Então, meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Neste momento, e aí o Tassini explica mais lá na frente, o Bitcoin ele ainda não é uma moeda, ele ainda entra como um ativo financeiro, principalmente condicionado até como uma commodity. Existem economistas que entendem que a cripto é uma commodity. Neste momento, não estou fazendo nenhum julgamento de está certo ou está errado. É como é visto no mercado. Mas ela tem tomado passos gigantescos de se transformar no futuro em uma moeda corrente. Uma coisa muito importante que a gente está vendo, saiu acho que ontem ou anteontem, é, por exemplo, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, mostrando que até ele tem nos seus investimentos criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Isso fez um levantamento muito grande da moeda e também talvez a possibilidade de empresas como a Tesla aceitar de novo como forma de pagamento. Então, nós estamos tendo uma evolução, mas aí eu já estou indo muito longe, eu vou deixar para o Tassino. Eu só queria pontuar essa realidade que é uma moeda para ficar mais claro futuramente. É isso. E os governos, por serem entes necessariamente inflacionários, por estarem necessariamente desvalorizando a sua moeda por causa da expansão da base monetária, muitas das pessoas não entendem por que, tá bom, agora tá virando meio que já um consenso, a frase do Milton Friedman, né, sobre inflação já tá virando um consenso na sociedade que a inflação é necessariamente um problema monetário. Quando a gente olha para por que a inflação é um problema monetário e o porquê que os governos são inflacionários. O governo é inflacionário porque é a maneira mais fácil dele se financiar. Qual que é o jeito mais fácil de você taxar a população? Via indireta, como imposto inflacionário, ou de maneira indireta, com impostos diretos marcados. O imposto ele é algo extremamente impopular. Ninguém gosta de pagar imposto, por mais que muitos acham necessários, mas ninguém gosta de pagar imposto. Se fosse uma votação de, você quer pagar imposto? Não. Mas você quer que o outro pague imposto? Eu quero que o outro pague imposto, mas eu não. É sempre nesse sentido que anda o imposto. O imposto direcionado para o próprio indivíduo, ele é muito mal visto. Mas se for para determinado grupo, aí tudo bem, não tem problema. Mas o governo, como nós vivemos em democracias, o governo ele tem que dar um jeito de agradar a maioria na hora da sua votação. Então o que acontece? Qual que é o jeito mais fácil de você implantar um imposto em que eles não vão ver? Gasto público. Você vai lá, todo mundo gosta que o governo gaste, e é um consenso que o governo é um mau gastador, ele não é um bom alocador de recursos escassos. E quando você tem o governo imprimindo mais dinheiro para fazer obras públicas, você tem o que a gente chama de inflação. Você joga moeda na economia, financia os gastos públicos do governo e assim você inflaciona a sua moeda. E governos que têm políticas fiscais
mais frouxas, como o próprio Brasil, que já quer também aumentar o teto de gasto para o ano que vem, você tem uma inflação maior e instabilidade econômica e política. Então, qual que é o maior meio que os bancos centrais utilizam no dia de hoje para estar fazendo a desvalorização da moeda? É o afrouxamento quantitativo, o famoso quantitative easing. Eles chegam para os bancos privados, compram ativos dos bancos privados, colocam no seu balancete, e nisso eles eles colocam o dinheiro simplesmente por algumas teclas e repassam esse dinheiro para o banco privado. Causando assim, eles conseguiram bancar os bancos privados, que a gente vai ver mais para frente sobre a reserva fracionária, que é mais um jeito de acontecer inflação dentro da economia. Mas o afrouxamento quantitativo, hoje, é a maneira que mais acontece a inflação. Temos alguns países que há impressão de moeda constante, também papel moeda, mas o afrouxamento quantitativo é a maneira mais popular hoje em dia dos bancos centrais estarem utilizando a inflação. E o que eu falei para vocês das reservas fracionárias? O que são as reservas fracionárias, para melhor explicar para vocês? É o modus operandi dos bancos. O que acontece? Quando a gente tem um banco trabalhando no regime de reservas fracionárias, ele está trabalhando a partir do princípio que não é todo mundo que vai precisar do dinheiro naquele momento. No momento T0, vamos supor assim. No T1, não vai ter todo mundo retirando o seu dinheiro. Certo? Então, o que acontece? Peraí. Ah, estão admitindo aí. Ok, então. Então, o que acontece? Quando você tem um empréstimo sendo feito pelo banco, é no seguinte estado. Você tem uma pessoa que, que depositou 100 mil reais. Esses 100 mil reais, o banco é obrigado a deixar 15% de todo o seu balancete no Brasil dentro de uma conta no Banco Central, no Bacen. E o resto ele pode simplesmente escalonar. Então, de 100 mil, vai lá, 75 mil. 75 mil. Aí ele consegue emprestar mais 75 mil. Desses 75 mil, mais 15%. Aí ele joga para mais 25 mil e vai emprestando. E isso é dinheiro em cima de dinheiro. Não tem entesouramento de dinheiro real ali. E se todo mundo ir fazer a corrida bancária, que já foi um fenômeno que foi proibido por governos já, de você dizer, na Argentina aconteceu isso com o dólar neste ano. O argentino foi proibido de puxar R$200 em dólar por dia. É o limite. Você não pode sacar mais que isso. Você é proibido de fazer isso. Então, quando você tem a corrida bancária, os governos começam a limitar saques. Ou até mesmo proibir saques. O saque é só dia sim, dia não. Dia sim, dia não, e no limite tal. Então, a corrida bancária ela é um fenômeno que os governos tentam impedir por causa das reservas fracionárias, que são entes inflacionários, que emitem dinheiro que não tem lastro nenhum, não tem base para eles, e é um sistema extremamente frágil, porque se um banco quebra, como os bancos emprestam entre os bancos, vai quebrando um, quebra outro, e a quebradeira é generalizada. Então, por ser um sistema muito frágil, a gente tem que olhar para o contexto em que o Satoshi Nakamoto olhou, já estava criando o Bitcoin, e a crise de 2008. Foi a crise imobiliária norte-americana, que por causa da manipulação da taxa de juros e algumas leis aprovadas no governo democrata do presidente Biden, eles tiveram uma facilidade de acesso a crédito imobiliário para pessoas de alto risco, em que você podia comprar e recomprar hipotecas, refinanciando essas hipotecas, criando um escalamento da reserva fracionária de uma maneira absurda. E essa exposição dos bancos a esses títulos imobiliários de comprar e recomprar, e de pessoas que não tinham garantias de que conseguiriam solver esses pagamentos, aconteceu a quebra do banco, posteriormente, do banco Lehman Brothers, que trouxe também, por consequência, a quebradeira do sistema bancário inteiro, que quem resgatou foi o Federal Reserve, entre outros bancos mundiais, outros bancos centrais, como o próprio, vou falar mais para frente, do Banco da Inglaterra. E quem pagou a conta de toda essa impressão de dinheiro e desse sistema frágil de reservas fracionárias foi a população, via imposto inflacionário.
Os governos jogaram liquidez nesse sistema e quem pagou a conta por imposto inflacionário foi a população. Pode falar. Assistam The Big Short, ou A Grande Aposta, para entender de forma bem interessante, não está totalmente correto o filme, tá? Leiam um livro, na verdade, se vocês quiserem saber mais ainda. O livro é muito mais completo que o filme, mas o filme ele dá uma boa representação do que estava acontecendo no mercado americano quando teve a bolha de 2008. É importante, eu só vou pontuar duas coisas. A primeira é que o que ele está falando dos bancos se chama fator multiplicativo. Tá? Então, o banco ele empresta sempre mais do que ele tem, a base de um fator multiplicativo do dinheiro, que assim vai ter sempre uma liquidez no mercado. Funciona, teoricamente, diferente do que a impressão direta no M2, que é a base monetária que o banco produz o dinheiro, né? Que o Banco Central vai produzir o dinheiro. Funciona de certa forma diferente na teoria. Na prática, poderia sim acontecer uma inflação gigantesca se tecnicamente todos os bancos privados pudessem emitir a quantidade de moeda que eles quisessem da noite para o dia, né? Mas isso não existe, tá? Então a gente não tem como averiguar a probabilidade disso acontecer ou não, tá? Porque bancos não têm essa liberdade, bancos particulares não têm essa liberdade de produzir a sua própria moeda. Cunho forçado, que a gente chama em economia. A segunda coisa, vindo já para a crise de 2008, é importante lembrar que, foi muito importante que você pontuou, assim, está muito correto. Lembrar sempre que os bancos foram levados a sempre emprestar mais dinheiro por uma questão de incentivo fiscal. Então, taxa de crédito muito baixa, faz que as coisas fiquem muito mais baratas, a população tinha incentivo de ficar se refinanciando toda vez. Por exemplo, no Big Short vai ter o exemplo da mulher que era se não me engano, ela trabalhava num strip club e ela tinha 3 casas na casa dela, utilizando o dinheiro da hipoteca, comprando uma atrás da outra, mas ela não tinha o dinheiro de verdade. Ela tinha o crédito das hipotecas, que ela deveria pagar num tempo muito longo. Isso foi criando uma bolha dentro nos sistemas de rating também, né, nos sistemas onde você coloca quais são os melhores tipos de investimentos. E é bem complexo, eu não vou lembrar tudo de cabeça, teria que reestudar de novo essa parte. Mas você tinha vários aglomerados de investimentos no setor imobiliário, e onde existem bons investimentos, e eles pegavam péssimos ou de investimentos de risco mais alto e colocavam embutidos juntos com esses bons. E isso foi criando um efeito cascata, onde em algum momento não existia mais liquidez. As pessoas não tinham dinheiro de verdade. Então, ninguém conseguia pagar mais ninguém. E isso foi levando as pessoas a um risco, a uma falta de liquidez no mercado inteiro, ou seja, falta de quem pagar às outras pessoas, e foi cada um quebrando de pouquinho em pouquinho em pouquinho, até o ponto que pegaram grandes bancos, como o Lehman Brothers, e eles quebraram. O Banco Central realmente foi lá e salvou muita gente, tá? E o Lehman Brothers foi utilizado como exemplo, tá? O Lehman Brothers foi usado como punição. Eles foram punidos pelo Banco Central para que, de certa forma, o Banco Central, na verdade, não fosse punido pelo próprio erro. Para ser bem correto, a culpa no final do dia foi de políticos e do Banco Central e de políticas centralizadas que estavam incentivando que as pessoas consumissem muito mais do que elas teriam a possibilidade de pagar num longo prazo. Isso já tinha sido avisado, e tem um economista que eu não vou lembrar o nome, que é o que vai fazer a grande aposta, eu não vou lembrar o nome dele, que já estava avisando há muito tempo antes de acontecer, e tinham economistas já avisando que aquilo poderia acontecer num tempo. Michael Burry, muito obrigado. O Michael Burry já tinha avisado há muito tempo que isso poderia acontecer. Então, assim, vejam 2008, e isso vai levar a criação do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto, principalmente, mas já existiam pessoas dentro do sistema de cyber, né, nessa área de tecnologias, que já falavam. Eu só estou dando spoiler. Tô dando spoiler. Mas, enfim, só dando um pouco mais de consenso sobre a matéria. É isso.
E é muito importante o Jonathan pontuar sobre as mídias de político, que o próprio Joe Biden, não sei se vocês sabem, mas o Joe Biden foi presidente em 1989 pelos Estados Unidos, colocando uma política de forçar os bancos a comprarem os créditos subprime. Ele teve criação de 2 bancos públicos que depois foram para a esfera privada para comprar esses títulos subprime e assim refinanciar e fosse como colchão de segurança para os bancos privados. Então foi toda uma cagada inteira que foram feitas em 2008. Olhando para o panorama econômico do início do século XXI, em relação à era da computação, que o mundo inteiro já estava esses 2 bancos mesmo. Esses 2 bancos mesmo, Gabriel, muito obrigado. Eu não estava lembrando o nome. O que possibilitou a criação do Bitcoin foi, obviamente, uma questão ideológica. Grupos cyberpunk, como o Jonathan muito bem pontuou, já vinham trabalhando em criptomoedas há um tempo já. Já tinha fóruns de discussão em que o próprio Satoshi Nakamoto, quando ele publicou o white paper do Bitcoin, foi dentro de um fórum. Eles queriam criar uma cybernação, era a função desse fórum. Então, quando é colocado todo esse panorama de você olhar na economia, ter reservas fracionárias, que, na minha visão, é uma fraude, é um jeito de se fraudar as pessoas que estão sendo correntistas daquele banco, porque você está simplesmente pegando o dinheiro delas e realocando em outro lugar que não tem o consenso das mesmas, hoje em dia. Se tivesse uma concorrência de bancos, e aí tivesse bancos que trabalhassem com reservas fracionárias e outros bancos que não, e fosse avisado, tudo bem, mas não é a questão no dia de hoje, você é obrigado a participar de um regime de reservas fracionárias. Você olha a crise da bolha.com e posteriormente a crise de 2008, foi o ambiente perfeito, junto com o avanço da era da computação, a revolução digital, a democratização da internet pelo mundo, a popularização da informação descentralizada e distribuída. Então, todo esse ecossistema, junto com o avanço da criptografia, que já vinha sendo muito utilizada no começo, muito dentro da área militar, e posteriormente para a segurança de dados dentro de empresas de informação, essas tecnologias elas se culminaram junto em todo esse contexto que foi passado para a criação do Bitcoin. Foi toda uma fusão de momentos em que o Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, e é muito engraçado, né? A formação desse nome, que Satoshi significa pensamento claro, rápido e inteligente. Naka médio, inteiro ou relacionamento. E o Moto como origem ou fundação. É um pseudônimo pensado, obviamente, a pessoa que idealizou, teve toda a ideia do Bitcoin e utilizar um pseudônimo pensado, e ele é o principal responsável pelo Bitcoin, por toda essa criação que hoje nos protege das amarras do governo, vamos falar assim. E por este nome, ele até descentralizou quem criou o criptoativo, que é algo que é muito diferente do Ethereum, que mais para frente a gente vai abordar. Mas é uma descentralização até de quem criou. Ninguém sabe quem criou. Você tem uns 5, 6 pessoas que são colocadas como suspeitas da criação do Bitcoin, mas ninguém faz a menor ideia de quem criou o Bitcoin. Então, você tem uma descentralização até na criação dele, que foi a intenção de quando você tem um pseudônimo na internet. Este anonimato é o que o Satoshi quer junto com a sua criptomoeda, trazer o anonimato para as pessoas comuns, querendo ou não. Por mais que hoje a gente tenha algumas dificuldades por algumas regulamentações que foram feitas, ainda você consegue um bom nível de anonimato utilizando o Bitcoin. E para a gente entender um pouco mais a ideologia do Satoshi e mostrar como ele compactua com a questão de você ter uma moeda, um meio de troca que seja realmente representado por 100% do seu valor, não tenha reserva fracionária, não seja inflacionado pelo governo, não tenha um ente central controlando essa moeda, o primeiro bloco do Bitcoin, que é o que é chamado
de bloco Gênesis, foi minerado em 2009. Ele levou cerca de 6 dias para ser minerado, que a mineração hoje é bem mais rápida, está em média de 10 minutos por bloco. Carrega uma mensagem nesse primeiro bloco, que é Chanceler Alistair Darling, que é o chanceler no Reino Unido, é quase equivalente ao ministro da Economia no Brasil, com algumas boas diferenças, mas é quase o ministro da Economia no Brasil, à beira do segundo resgate para bancos, reforçando que quem paga a incompetência do Banco Central, dos políticos e das amarras dos bancos com reservas fracionárias é a população. Então o Bitcoin não foi criado para ser utilizado por multibilionários, multimilionários, para fazer sonegação fiscal e para traficantes comprarem crianças no Silk Road, que lá nem vendia isso, mas tudo bem. Foi literalmente criado para você se proteger desses problemas que são causados pelos governos nos dias de hoje e pelos bancos privados. E as características do Bitcoin, como o Jonathan já muito bem abordou, no momento ele não tem a questão de ser uma moeda corrente, né? Ele não é uma moeda, ele não tem o status de moeda, mas ele é um excelente meio de troca. Você consegue trocar ele muito bem, é uma eficiência como meio de troca muito boa, você consegue trocar ele facilmente de carteira para carteira. Colocou o endereço na Lightning, então, na Lightning Network, botou o QR Code da Lightning do seu amigo, já trocou imediatamente. Questão de fração de segundos é trocado, é muito rápido. Então, ele tem uma característica de meio de troca muito interessante. Ele não tem a característica de reserva de valor no momento, porque ele é muito instável. Por mais que ele nunca teve... você olha o gráfico dele, ele não tem no gráfico de anos, ele não tem uma queda abrupta, somente subidas e subidas e subidas. Ele é um bem muito deflacionário por causa da sua escassez, que é matematicamente colocada dentro do sistema. Então, como que você vai manipular algo que já está delimitado? Não tem como mudar. Está ali, é matematicamente escasso, é uma certeza. Não é alguém te falando, olha, eu garanto que nesse ano eu não vou expandir a base monetária. Eu sendo um político, um presidente do país, não vou expandir a base monetária, vou proibir o Banco Central de fazer isso. Sendo que, como eu mostrei, os governos são necessariamente inflacionários por causa do jeito de ser. Literalmente por causa do jeito de ser de cada governo, de ser um ente inflacionário, ele vai querer inflacionar a economia de qualquer modo. Então, você ter algo que é matematicamente escasso é muito importante para você conseguir manter o seu poder de compra. Ele é uma proteção contra a inflação. O Bitcoin, hoje em dia, ele é colocado como ouro digital. Por mais que é um mercado muito novo, e a gente tem que entender que o Bitcoin é novo, mas ele é novo numa era da informática, em que tudo anda muito rápido. Não é você ser novo há 50 anos atrás. Você ser algo novo há 50 anos atrás não tem a mesma relevância de você ter 10 anos passados dentro do século XXI. São ambientes completamente diferentes, que o ambiente no século XXI é extremamente volátil, muda a cada instante, todo ano tem coisa nova, é novidade atrás de novidade. Então, você ter um meio de troca que é literalmente um enfrentamento aos governos que já sobreviveu há mais de 10 anos é extremamente relevante. E esse argumento de que o efeito Lynch, que é o quanto algo sobreviveu ao longo do tempo, por exemplo, o ouro, tem uma metáfora que é muito legal de se fazer. Se você fosse viajar no tempo, fosse para o passado e fosse escolher alguma moeda, o que você escolheria? Dólar, franco suíço, libra esterlina, marco alemão, ouro, possivelmente prata, diamante. O que você levaria? Eu com certeza colocaria diamante, denário romano. E o pior, até do denário, ele é muito engraçado, porque o denário romano ele tem uma inflação que eles faziam na época do Império Romano de uma maneira muito, muito absurda, que era literalmente colocar cobre nisso daí. Pode falar, Jonathan.
Nossa, mas aí você me deu uma liberdade, meu amigo. Nossa. Vamos lá. Denário, simplão, rapidão, porque senão eu vou ficar aqui e vocês não vão embora nunca mais. Denário é um negócio que eu adoro estudar. Denário, começo do Império Romano. Ainda na época não era nem república, reinado romano. Ainda não tinha nem chegado nos impérios e nem na parte do Senado. A moeda era fortíssima, ela era quase puro prata. O denário era uma prata. A cada século que foi se passando, foi diminuindo. Quando se chega na época dos impérios, principalmente no Império de Calígula, o denário começa a ser misturado com o cobre. E as pessoas começam a perceber e sentir a primeira vez o que é uma inflação gigantesca. O dinheiro começa a perder o seu poder de compra total. E um dos maiores motivos, dizem economistas e historiadores muito mais aprofundados do que eu no assunto, que a perda da confiança na moeda do denário, que na época foi a moeda que universal, que é o dólar hoje, foi o que fez Roma cair como um império. Porque as pessoas dentro do próprio império, e onde estava mais próxima da Pax Romana, ou seja, onde eram as fronteiras, não utilizavam mais a moeda. Por quê? Porque ela não tinha mais confiança. O lastro, nada mais, nada menos, é do que uma confiança de que aquilo vale algo. Então, na época que existia o lastro no ouro, a confiança é que os bancos teriam ouro para você poder trocar por aquela papel de moeda, que nada mais, nada menos significa uma nota promissória. A moeda por si só nasceu como uma nota promissória. Eu te devo X, eu vou te pagar Y daqui a um certo tempo, né? Taxas de juros, blá blá blá, vamos entrar muito longe nisso. Porém, denário foi o primeiro exemplo do que uma inflação pode causar no longo prazo. A destruição de uma sociedade, de um império, de todas as pessoas que tinham realmente as funções de poder. Então, aí depois, aí o menino aí vai puxar o saco do Bitcoin. Essa não é a minha parte é só trazer aqui conhecimentos adjacentes, mas é uma importante comparação para mostrar como a tecnologia vem trazendo essa disrupção de ideias, mostrando como ele pode ser muito mais seguro e eficiente no futuro. Eu sei que ele vai falar disso lá na frente, tá? Eu sei todos os spoilers da brincadeira aqui. E mostrando principalmente, pessoal, como se muda uma sociedade de verdade, como a tecnologia muda as coisas. Que era uma coisa que nem Malthus, que era um economista e um geógrafo na época, se eu não me engano, não conseguia entender quando ele fez os seus cálculos da evolução da humanidade e dos alimentos. Isso caiu por terra e é só um panorama aqui, senão eu não vou parar de falar. Volta aí. Então, e uma das grandes vantagens de você ter não ter uma moeda centralizada para frente a um governo é justamente essa descentralização. Ninguém manda, mas todo mundo é dono. Todo mundo tem responsabilidade. Tanto os mineradores, tanto que quem tem, você traz a responsabilidade de volta para quem realmente utiliza a moeda. E isso é muito interessante porque questão de responsabilidade, o governante, quando a gente olha o governante na impressão de moeda, a gente tem o efeito Cantillon, que quando você tem a inflação, ela não vem de uma vez só. Por exemplo, vamos pegar nos modelos atuais. A inflação, o efeito Cantillon, ele vem de uma seguinte questão, é uma pirâmide, certo? E nessa pirâmide, você tem as pessoas que primeiro recebem a moeda inflacionada, que foi criada do nada, e essa moeda vai descendo da sociedade, enquanto ela vai descendo, ela vai perdendo o poder de compra dela. E o que acontece dentro do governo? Primeiro, os funcionários públicos, amigos dos governos, vão recebendo essa moeda, primeiramente, e vão distribuindo isso para a população até chegar na camada mais baixa da população, e no ponto em que o cara vai comprar com aquele dinheiro lá, ele já não está valendo mais nada. Então o Bitcoin ele veio justamente para devolver essa responsabilidade para quem utiliza a moeda, a grande parte da população, para todos, né, que utilizam a moeda, e trazer essa responsabilidade. Porque é muito fácil você receber o dinheiro primeiro, já ainda valorizado dentro da economia, e usufruir de todo o poder de compra que ainda se mantém quando você recebe esse dinheiro inflacionado,
do que quando chega no pobre e ele vai utilizar o dinheiro e, meu querido, me desculpa, mas você não vai comer mais carne de vaca, você vai ter que comer carne de porco. Então, essa descentralização de tirar isso da mão do governo e trazer realmente para a mão de todos, porque o Bitcoin, ele tem a sua descentralização baseada em que você pode rodar um full node no seu computador. Você não vai estar minerando, mas você vai estar contribuindo com a validação dele. E isso inclui uma questão de liberdade monetária, de você poder escolher qual moeda você vai querer usar. O Hayek aborda no livro, estou até com ele aqui do meu lado, sobre a desestatização do dinheiro, o conceito de mercado de moeda. Por que o único mercado, por que alguns outros economistas, principalmente os chicaguenses, defendem liberdade econômica em todos os mercados, menos no mercado de moeda? Por que um monopólio tem que existir somente no mercado de moeda e nos outros mercados não tem que existir? Tem que ter livre mercado para a escolha de moedas. Você tem que ser livre para conseguir olhar para o panorama das moedas e falar, eu quero saber qual que é a melhor moeda para mim, qual que está sendo menos inflacionada, qual que é o melhor meio de troca, qual que é a melhor unidade de conta. Acabou. É simples. E ainda tem uma outra lei de Gresham, que fala que a melhor moeda acaba excluindo as piores moedas. E isso é verdade. Por mais que você vai ter no mercado diversas ofertas de moeda, o Bitcoin ele é majoritariamente muito, muito, muito mais relevante dentro do mercado cripto. Pode falar, Jonathan. Mano, não ia falar nada não, acho que aqui foi sem querer mesmo. Tá, aqui a mão tá levantada ali. Beleza, então. Aí temos uma participação aqui. Curiosidades. No filme Austin Powers em Homem do Membro de Ouro. Você pode falar, pode falar. Basicamente, nesse filme tem esse vilão que ele foi congelado no passado, descongelado no presente. Ele está acostumado com a moeda do passado e no plano dele envolve pedir $1 milhão de resgate. Aí todo mundo ri e explica para ele que $1 milhão é praticamente nada. Aí depois ele volta no tempo para 1969, aí ele muda o plano, porque esse $1 milhão não era nada, aí ele pede $100 bilhões. Só que aí todo mundo ri dele e explica que naquela época nem existe essa quantidade de dinheiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Depois eu vou assistir esse filme, vou deixar na minha lista. E aí vem a pergunta que mais cabe a todos, e que eu já fiz desde o começo. Qual que é o valor do Bitcoin? É ele que está se valorizando muito, ou é as fiats que estão se desvalorizando? Qual que é o real valor do Bitcoin? Vamos se alicerçar numa teoria, os dois. Essa é justamente a minha preposição também, Gabriel. É os dois. Vamos se alicerçar numa teoria econômica de verdade sobre a questão do valor, né? Não vamos entrar em outras teorias de valor, porque, enfim, o webinar de Marx vai estar agendado mais para frente, spoilers. Qual o valor do Bitcoin de verdade? Teoria econômica escapa disso. Qual que é realmente o valor do Bitcoin? Ele é um valor subjetivo. Cada indivíduo valora o Bitcoin da maneira que bem entende. Tem pessoas que se expõem ao Bitcoin muito como eu, e tem gente que tem 2% da carteira e tem gente que não tem nada, que até chega a colocar o Bitcoin como uma bolha. Vou falar do Samidama aqui. O Samidama, ele é a pessoa que eu mais adoro rir da cara dele cada vez que ele fala do Bitcoin. Porque cai, ele abre um sorriso. Sobe, não, porque o ativo Bitcoin bateu suas máximas históricas. E ainda, eu fico feliz que ele tem a humildade de falar que ele errou a previsão. Eu fico feliz que ele teve essa humildade de chegar nesse ponto. Mas ele não teve a humildade na hora de desclassificar o ativo. Dele só olhar e falar, não, isso daí é nada. O que reina é a moeda de curso forçado. Tem algumas teorias econômicas que colocam que a definição de moeda é que ela tem que ser, ela veio da existência dos estados. Elas são os passivos dos governos. Hoje em dia é o passivo do Banco Central. Mas o surgimento da moeda não surgiu do mercado, como a teoria catalática misesiana afirma. Mas sim surgiu dentro dos governos. E é uma teoria muito bem aceita e muito bem conceituada nos dias de hoje, até porque nós só temos moedas. É um problema grande, muito grande. Nós temos
E essa teoria é muito aceita, tanto que hoje os Estados-nações, a gente só tem um que tem o Bitcoin como referência, que é o estado de El Salvador, que muita gente pode desclassificar o estado de El Salvador como se fosse, é um estado pequeno. Eu já escutei muitas vezes muitos liberais chegarem e falar, não, mas olha o tamanho de El Salvador, o que é El Salvador? Tá, vamos voltar a 2009, o que era o Bitcoin em 2009? É meia dúzia de uns moleque pé rapado aí, trocando os negócios que não tem nada a ver com nada. Aí chega 2013, peraí, que $500? Tem algo interessante aí. Aí chega grandes empresas utilizando Bitcoin. Tesla utilizando Bitcoin para compra de carros. Agora parou, mas pretende voltar. E um país, a gente não pode olhar para um país como se fosse algo tipo pequeno. Não que eu aprove o jeito que ele foi implementado. Para mim, o governo não tinha que falar, ou você é obrigado a utilizar o Bitcoin como meio de, como moeda. Para mim isso é errado. Você não tem que obrigar ninguém a utilizar nada. Mas já é um grande avanço de uma aceitação muito grande do Bitcoin, que você querer relevar o fato de ser um país a ter utilizado, não é só um país, é o primeiro passo. E esse primeiro passo é extremamente relevante para o desenvolvimento do Bitcoin como moeda, que é um futuro que eu acho plausível. Posso estar errado, mas eu acho muito plausível. E como precificá-lo? Né? Como que se precifica um ativo? Como qualquer ativo dentro da economia, são as forças de mercado que precificam ele. Oferta e demanda. Ponto. Não tem mistério. Não tem como você ficar querendo inventar ladainha. É o básico, oferta e demanda. Quanto mais demandado ele é, maior o preço. Pronto, tem uma oferta, uma determinada oferta, determinada de pessoas que querem vender, uma determinada de pessoas que querem comprar. Um é maior que o outro, vai variando o preço dentro do lá. Mas, como o próprio Jonathan colocou brilhantemente no começo do webinar, ele é colocado como commodity, o Bitcoin hoje em dia. E não por ele ser colocado como commodity, mas por ele ser um ativo mundial, ele é precificado em sua totalidade em dólar. O real preço do Bitcoin é feito em dólar para o mundo inteiro. E como ele é descentralizado, o preço pode ser diferente de várias corretoras. Perdão. E você consegue fazer trade e afins, não vou entrar nesses méritos. Se vocês querem saber de trade entre corretoras, fiquem à vontade, mas existe essa possibilidade. Tem pessoas que ganham bastante dinheiro comprando em corretoras com um preço X e na X mais um vendendo. Então, é um mercado a ser explorado com um risco muito grande. Então, cada um por sua conta. Mas tem só o Bitcoin hoje em dia? Ou nós temos outras criptomoedas dentro desse ecossistema, né? Isso é fatídico que hoje, em 2021, a gente já tem mais de 9 mil criptomoedas no sistema. É uma concorrência dentro desse mercado muito grande, ainda bem. Mas o Bitcoin ele pega a grandíssima parcela do mercado. Por ser a primeira, por ser uma rede muito mais robusta, que tem as suas melhorias. Não vamos entrar na questão das melhorias do Bitcoin, aqui como o Taproot, que vai ser implementado neste mês de novembro. Ele vem se aprimorando também, mas ele é algo muito mais descentralizado e único. Pode falar, Jonathan. Eu só queria fazer uma correção, porque eu falei algo numa live que nós fizemos no Instagram, que eu não tinha prestado atenção e eu estava confundindo o USDT, que é o Tether, com a USB, com a SC, que é a da Coinbase. Tá? Por que eu estou fazendo essa correção? Porque hoje nós sabemos de coisas da Tether que eu não sabia na época. Não, eu sei que você vai falar lá na frente, relaxa. Mas eu só quero deixar claro que, assim, tome muito cuidado, porque eu fui passivo de cometer um erro, de falar algo, principalmente em público, que poderia levar pessoas a tomar decisões, de novo, que isso aqui não é para você sair investindo, mas alguém poderia fazer isso e provavelmente tomaria uma péssima decisão por algo que eu falei de forma leviana. Então, assim, quero deixar bem claro que o Tether está ali, por exemplo, e ele vai falar lá na frente, porém, tem acontecimentos que mostraram que não é uma moeda tão protegida. Por que eu estou falando isso? Eu acredito, na minha tese de economia, que o Bitcoin vai ser o Bitcoin para sempre, vai ser a nova moeda digital,
E não vai ter essa situação de quem vai ser o próximo Bitcoin, igual era com a Magalu, né? Quem é a próxima Magalu, por um simples motivo, pela simplicidade que o Bitcoin é. Porque o Bitcoin ele tem um white paper, né? O projeto dele ele é simples, ele é entendível e compreensível para qualquer pessoa pelo nível mais leigo que ela possa ter. Diferente de outras moedas que vêm com desenvolvimento muito mais arrojados, mas vêm para nichos diferentes. Então eu vejo a diferenciação dos projetos. Quando a gente pensa numa moeda digital, numa criptomoeda, numa currency, o Bitcoin provavelmente vai se manter, né, nesse patamar como rei. Provavelmente como... Isso é um pensamento, tá? Não é para levar isso como uma verdade. Provavelmente como dólar no futuro, por muito tempo. Porque ele é simples. Aquele famoso menos é mais se aplica muito bem ao Bitcoin. Ele traz exatamente o que o mercado precisa para uma evolução. Então, é só um disclaimer muito interessante, principalmente por causa desse erro que eu cometi. Então, assim, perdão pelo erro, tá? Deixo bem claro aqui que errei. Errei e admito meu erro. Pode ficar tranquilo, meu querido. Todo mundo aqui é humano e não tem como acertar tudo na vida. Mas muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acredito que teve pessoal que estava aqui, que estava na nossa live no sábado, acho que uns 3 semanas atrás. E é muito importante salientar isso. E em relação aos altcoins, o que é uma altcoin, né? A gente mostrou ali um gráfico, um gráfico, e naquele gráfico ele tinha lá as porcentagens, Ethereum, o dólar Tether, como o Jonathan colocou. O que é uma altcoin? É tudo que não é Bitcoin, acabou. Próximo slide. Não, brincadeira. Enfim, é tudo que não é o Bitcoin, muito simples. Não é Bitcoin, é uma altcoin, ponto. Não tem mistério. E é igual ao Bitcoin? Você pode ter o Bitcoin Victor rodando? Pode. Eu posso chegar no código do Bitcoin, copiar lá, fazer um negocinho, botar para o pessoal rodar ele. A questão é a aceitação. As pessoas vão rodar isso em suas máquinas, processar os blocos, ganhar Bitcoins Victor para isso? Não vão perder poder computacional para isso. Mas você pode ter algo igual ao Bitcoin e só copiar o código-fonte. A questão é, eles vão rodar esse código-fonte? Não vão. É muito mais simples você pegar teu poder computacional e rodar algo que já está funcionando, já tem milhões de usuários e que está rodando mundialmente. Muito mais simples. Mas, tecnicamente, você poderia ter algo igual ao Bitcoin. Mas não é viável, simplesmente. Mercadologicamente falando, não é nem um pouco viável. E aqui a principal altcoin, no momento, aqui tem o maior market cap, e assim, a grande favorita a ser a maior altcoin em relação a contratos inteligentes. A gente vai abordar essas outras funcionalidades do mundo cripto agora. Ela é a principal altcoin, ela não concorre com o Bitcoin, não é nem um pouco concorrente. Um é uma coisa, o do outro é outra. São utilidades diferentes. A rede do Ethereum, que roda a moeda Ether, que ele não é que nem a rede do Bitcoin, que Bitcoin com B maiúsculo e a moeda é Bitcoin com um Bzinho. Aqui é a blockchain do Ethereum e a moeda, a criptomoeda que roda na blockchain do Ethereum é Ether. E ele não concorre com o Bitcoin porque é uma nova perspectiva de descentralização. Ela roda contratos inteligentes, roda um monte de funcionalidade. Ela é, sem dúvida, a principal rede em DeFi, apesar que o Bitcoin ele já ele faz parte do DeFi, porque tudo que é do DeFi é Decentralized Finance, que é tudo de finanças descentralizadas, estão incluídos nisso. O Bitcoin está incluído nisso. O Bitcoin é finanças descentralizada, é uma moeda descentralizada. Mas trazendo o DeFi para a questão de smart contracts, entre outras possibilidades, você tem o Ethereum como seu maior expoente. Ele é a rede que tem o seu maior expoente dentro do DeFi, tirando questão de meios de troca em si.
E o DeFi ele é basicamente a eliminação de intermediários para a gestão de operações financeiras. Nessa tradução já, colocando para vocês, já dá para entender que o Bitcoin faz parte do DeFi. Mas o que difere o Bitcoin do Ethereum é a gama e como você consegue deixar a rede maleável para você criar smart contracts. No Bitcoin é possível ter essas criações, principalmente com o Taproot que vai vir, essa nova atualização, ele vai melhorar essas questões de smart contracts, mas o Ethereum é o grande expoente desses smart contracts, dos contratos inteligentes. E dentro dessa questão de smart contracts, a gente tem uma instituição muito bacana que é criada por esses contratos inteligentes, que é, o que é o contrato inteligente? É uma linha programável, auto-executável, programou, ela fala, vai de tal lugar, vai esse dinheiro, o dinheiro do Victor, vai para o dinheiro do Jonathan para cá. Bipou, foi, acabou, não tem como voltar, executado, tá no blockchain, registrou no bloco contábil, né, o blockchain, acabou. Então, a gente tem essas outras funcionalidades para os contratos inteligentes, além de fazer transações, como aqui a questão das DX, que são Decentralized Exchanges, mas, por português, colocado corretoras descentralizadas, que aí você pode fazer swap, que é troca entre moedas, você consegue, dentro do Ethereum, criar novas moedas e ali dentro trocar entre elas. É um negócio genial. Ali você vai ter a evidência das concorrências entre moedas. Por mais que elas possam ter funcionalidades completamente diferentes, você tem uma concorrência ali. Você tem uma preferência por uma do que por outra. Certo? Você tem o seu recurso escasso que vai preferir, que você vai escolher qual que você vai querer trocar. E ali dentro você consegue ter pools de liquidez, que é você deixar moedas paradas dentro dessas corretoras, para o pessoal que for fazer empréstimo, entre outras operações, estarem acessando esse pool de liquidez e terem uma liquidez, como falou, né? A liquidez é a questão de quão rápido você consegue pegar o dinheiro. Você ter essa liquidez do dinheiro mais fácil. Então, e eles são programas auto-executáveis, é o que a gente coloca como organização autônoma descentralizada. Ela funciona independente de qualquer pessoa. Ela está lá, programou, ela vai funcionar desse jeito. E acabou. Você consegue alterar algumas decisões. Vou falar mais para frente como você consegue alterar essas decisões dentro das corretoras descentralizadas por meio de um token de governança, mas eles são algo que eu nunca na minha vida imaginei que poderia existir, que é você ter uma independência de um terceiro para você realizar empréstimo. Como que você vai confiar no cara? Cara, o contrato está executado, é assim, pronto, acabou, está dentro do blockchain. Não é uma questão de confiança mais, a questão de confiança está no blockchain se ele for quebrado e afins, mas a confiança que você tem mas e se o banco falir? Sabe? Você tem alguns problemas quando você oferece para o pool de liquidez, que você pode perder muito dinheiro, você consegue ter uma renda passiva com o pool de liquidez, mas você também consegue perder muito dinheiro, é um mercado muito arriscado, tá? E a nossa intenção aqui, que eu vou passar nessas questões dos smart contracts e entre outros artifícios do mundo da criptoeconomia, é vocês terem mais uma ciência de que existe do que eu explicar como você vai ganhar dinheiro e explicar os juros menores, tá? Então tá bem mais resumido do que a questão do Bitcoin. E aqui a gente tem os 4 principais tokens que são trocados dentro das DX, ou que você pode trocar em qualquer outro lugar, em corretoras centralizadas também. A Binance tem uma gama, a Coinbase também tem outra gama de criptomoedas que podem ser trocadas lá. Mas esses são os 4 principais tokens, que é Payment Tokens, que é token de pagamento, os NFTs, que são tokens não fungíveis, né, ou No Fungible Tokens, tokens de utilidade, Utility Tokens e os Security Tokens, que a gente vai mostrar como que a Bolsa de Valores vai para o mundo cripto e como já está indo nessas questões, muito interessante. Os tokens de pagamento, eles são moedas criadas em blockchains existentes. Como exemplo, a stablecoins, como o Tether, a USDC e o DAI, e moedas diversas que podem ser criadas lá. Tem moedas do Axie Infinity, desculpe a pronúncia, meu inglês não é dos melhores, que é o jogo que você é o pay to earn, que você paga para você ganhar dinheiro, né?
mas você tem diversas gamas de tokens de pagamento que podem ser colocadas nisso. E o Tether, ele tem um grande problema, e diferente do DAI que eu coloquei ali, eles são duas stablecoins que são lastreadas em dólar. A diferença do Tether para o DAI é literalmente que o DAI é o dólar descentralizado, você tem uma questão de paridade dólar-Ether, corrigida por um mecanismo, como eu falei para vocês, da DX, da organização autônoma, que ele vai corrigindo esse valor entre o dólar e o Ether para manter a estabilidade do DAI, e o Tether é emitido por uma organização centralizada. E agora o Jonathan pode falar suas críticas ao Tether. Fica à vontade, meu querido. Só corrigindo, é play to earn, tá? Play to earn, isso. Não pay to earn, que tipo assim, não é pagar para ganhar, não. Isso. Meu inglês é uma maravilha. Tecnicamente assim, vamos ser mais justo. O X Infinity, ele ainda você tem que pagar para entrar dentro do sistema de jogo. Eu não vou entrar muito no mérito do X Infinity, porque eu não entendo completamente o ecossistema do jogo, tá? Quem quiser saber mais, entra lá no YouTube do Matheus Rapini. O cara é gigantesco sobre esse assunto, tá? Lá tem coisa pra cacete pra você estudar. Aqui não vou entrar nesse assunto. Agora, da Tether. Como já começa o problema quando a gente fala órgão centralizado, né? Já atiça aqui, quem é libertário aqui, quase acho que todo mundo, ou pelo menos o liberal ali um pouco mais, uns passinhos pro libertarianismo, já ativa a red flag, né? O pisca-alerta começa aqui, ó, pera aí. Centralizado, ok. Então tá bom, então alguém pode ter uma ingerência aí, né? Ou seja, alguém pode tomar uma decisão meio errada. O Tether saiu faz pouco tempo, se eu não me engano foi 15 dias ou um mês, não tenho certeza da data correta, já se havia uma especulação que o pessoal da empresa que protege o Tether não teria moeda suficiente, dólar suficiente, para honrar os seus compromissos de moedas de Tether no mercado. Isso começou com uma especulação, e eles prometendo, tá lá no papel, no white paper, tá no site principal, mostrando que tem sim uma quantidade relevante, só que aí fizeram uma busca, né, sobre os dados, e depois eles tiveram que lançar uma nota realmente comprovando que o que eles têm de recursos não é o suficiente, se eu não me engano, para pagar 30% de todo o Tether jogado no mercado de criptos. Então, o que isso já causa no mercado futuro? Lembrando sempre, mercado futuro é normalmente um mercado derivativo, aquele mercado que o pessoal está pensando já no longo prazo do que pode acontecer, né? O pessoal começou a tomar um susto e começou a tirar dinheiro do Tether, porque, bom, os caras não vão ter dinheiro para pagar, e começa aquele famoso corrida aos bancos. O Tether sofreu por causa disso? Não. O sistema de criptomoedas como um todo vai sofrer por causa disso? Não, porque existem outras moedas que têm esse lastro. O USDC da Coinbase, outras do DAI, e assim se protegem, e o próprio Bitcoin, que é o mais protegido de tudo, que tem o maior mercado, o maior market cap, não vão sentir tanto esse peso. Mas levantou ali um flag de, peraí, tem que ter realmente um cuidado. Mas essa é a minha crítica ao Tether, porque eu fui pego de surpresa, porque eu estava falando bem do Tether há um mês atrás, mais ou menos, e aí quando me sai essa notícia eu falei, cara, olha a ocorrência que eu estou tendo sobre as minhas falas. Eu estou falando sobre algo que eu estou dizendo que é seguro, e na verdade não é tanto assim. Então, é sempre importante você pesquisar, procurar, estar o máximo informado, para você não tomar uma decisão que pode colocar, honrando a entrada do meu colega Ted Duarte aqui, que trabalha no Grupo Primo Rico, e não entrar no risco da ruína. Tá? Não se coloque em posições de entrar no risco da ruína. Tá? Por mais que a recompensa pareça interessante, não se coloque nessa posição. Se você fosse uma pessoa que tivesse 100% investido em Tether e amanhã o Tether desaparecesse, você teria se colocado numa posição muito complexa, que talvez você não se recupere.
certo? Então, essa é a minha crítica e minha lição de moral. Tá? A lição de moral que eu aprendi comigo mesmo, ok? Então, por favor, prossiga, meu querido. Só uma curiosidade, ainda estão suspeitando, com quase 90% de certeza. Ontem, uma notícia importante, vocês não sabem, a Evergrande já começou a não honrar os seus pagamentos. A Evergrande, já como uma terceira maior construtora da China, começou a já não honrar seus pagamentos. Um banco alemão não recebeu ontem. E a Tether Limit, que é a emissora do token Tether, tem algumas dívidas compradas da Evergrande. Então a gente já pode ver que o problema é bem baixo, né? E o DAI é uma resposta muito, muito bacana para isso, que é o dólar descentralizado. Eu acho sensacional essa ideia. E o cara que programou o MarketDAO, que é onde você compra o DAI, é um cara, assim, na minha visão, foi minimamente genial. E entre moedas diversas, né? Voltando à questão dos tokens de pagamento. Tá, mas qual que é a diferença de o token de pagamento para criptomoeda, um token para cripto? Qual que é essa diferença? Cara, a diferença ela é até que básica. O token é um ativo digital que nasce dentro de uma blockchain. Ah, mas isso também não é explicação de uma cripto? É que assim, a blockchain e a cripto, elas são nativas. O token é criado dentro da blockchain. Então, o DAI, ele não é a moeda nativa do Ethereum. O DAI, ele é um token representado pelo ERC20, que é como a maioria dos tokens fungíveis da rede Ethereum são programados, né? Programados em ERC20. Ele não é nativo do Ethereum. Ele é o nativo do Ethereum é o Ether. E uma criptomoeda, como eu falei ali, é a moeda nativa de uma blockchain. É basicamente essa a diferença. Mas os dois têm a mesma função, que é realizar pagamentos. Então, se você conseguir pagar com DAI ou pagar com Bitcoin, a funcionalidade é a mesma. Só tem essa diferença, que é uma diferença minimamente de onde nasceu, em que estágio cada uma nasceu. Tá? E o que são os utility tokens, né? Já puxando, hoje tá virando uma febre nos times brasileiros, né? O Curitiba, o Corinthians, o próprio Flamengo está emitindo, o São Paulo está emitindo utility tokens. São tokens de utilidade, que é a colocação que você tem a fim de arrecadar recursos com esses tokens, mas é um meio para você acessar produtos e serviços. O fã de futebol pode ter cadeira cativa por causa de utility token de uma determinada quantidade. Uma curiosidade bacana, por exemplo, o Messi foi pago em partes, né, das suas luvas com utility tokens, né? E o fan token do time de futebol é a grande representatividade disso, mas você tem outras funções para utility tokens. Pode falar, meu querido. Eu só quero fazer uma piadinha aqui. Pelo amor de Deus, com todo respeito se tem algum flamenguista aqui, né? Mas não vamos comprar token do Flamengo, né, brother? Porra, os caras vão passar a perna, irmão. Pô, flamenguista que não passa a perna não é flamenguista, né, brother? Porra, aí tá sacanagem com a minha cara. Realmente. Eu sou palmeirense, então a gente tá com sérios conflitos em relação ao Flamengo até o dia 17. É o quê? Tem que ter saído da brincadeira. Muito bom. Não fala mal do seu Flamengo, mas levar um cacete no dia 27. Perdão. Enfim. Peraí, rapidão. Passou a perna no meu coração. É isso aí. Abraços. O Alan colocou aqui: compensa comprar utility tokens para fins de investimento? Então, tem uma diferença que eu vou explicar mais para frente, mas o utility token ele tem algumas diferenças do que a gente chama ultimamente de security tokens, né? Tokens de seguridades, tá? Eu vou explicar um pouquinho, acho que está no próximo slide, eu já te explico um pouco melhor isso daí. Mas aqui nos tokens de utilidade, eles incluem os tokens de governança também. Quando eu falei das DX, eu só não pontuei que essa aqui, a Uniswap, né? Ela é a maior DX que tem, a maior exchange centralizada. E eu falei que dava para você alterar alguns pontos dentro da Uniswap, se não também ela inteira, desde que seja com consenso, que é o seguinte, o pessoal que programou essa organização autônoma descentralizada, eles emitem tokens de governança que dão direito a voto dentro dessa
dessa corretora descentralizada. E aí você tem a opção de já na cara, de cara assim, já tá lá, tal pauta, tal pauta, tal pauta, e o pessoal vota com os seus tokens de governança, porque eles querem o que eles acham melhor para a comunidade. E esses tokens de governança você também consegue vender eles, para você conseguir arrecadar recursos para si próprio. Então, é mais uma colocação de que é pele em risco, querendo ou não. Então, as pessoas que estão utilizando a Uniswap e têm os tokens de governança, eles querem o melhor para a Uniswap. Eles querem que ela seja a melhor exchange descentralizada. E isso é, na minha visão, fantástico, porque a gente está devolvendo a responsabilidade para o setor financeiro, o que não ocorre com os bancos, como eu já mostrei. Quem sofre a conta por pagar a quebradeira dos bancos é a população. Sendo que não era para ser quem sofre com isso, é os próprios governantes, os donos, os banqueiros, mas não são eles que passam pelos problemas financeiros que a população mais pobre passa. Enfim. E na colocação dos utility tokens, tem essa questão da governança e dos serviços que podem ser ofertados e tudo mais para um time de futebol, ou às vezes, sei lá, você tem uma festa muito conhecida, sei lá, Tomorrowland pode emitir token de governança. E você fala, porra, agora eu tenho acesso, portanto, do utility token, eu tenho acesso ao camarote para falar com eu ia falar o Avicii, nossa, me perdoa, que é o meu DJ favorito e que Deus o tenha. E você, sei lá, falar com o Sebastian Ingrosso, com o Hardwell, entre outros DJs que tocam no Tomorrowland. O Hardwell também não toca no Tomorrowland, meu Deus do céu, eu só tô dando bola fora. Com o Dimitri Vegas e tudo mais. E você ter acesso a isso, ou ter acesso a camarotes, pagar mais barato para entrar, ganhar desconto. Tem um monte de funcionalidade que o Utility Token pode fazer. E isso também torna exclusivo. Às vezes você pode emitir uma quantidade de Utility Token, jogar o preço lá em cima, porque você vai prometer tal coisa que você vai entregar. Se o Cruzeiro tivesse feito algo nesse sentido, provavelmente não seria na Série B. Ele fez. O Cruzeiro emitiu token pela Liqui, que é uma grande tokenizadora aqui no Brasil. Depois pesquise em liqui.com.br. Muito bacana o site deles. O fundador dele, eles emitiram no final do ano passado, no começo desse ano. Não, foi no começo desse ano. Mas já estava caído já. Enfim, mas o Cruzeiro ele emitiu já na Série B, então não tem muito o que fazer. Mas o Curitiba também emitiu, então é uma maneira que, por exemplo, o Corinthians está tentando se resgatar da sua má gestão, para mim que quebrasse mesmo, mas ele está utilizando os tokens de governança para arrecadar dinheiro também. Já que saíram das polêmicas de time, entrando no Security Token... depois a gente tira essas dúvidas e eu acho que o João pode explicar melhor do que eu as questões das programações das wallets, dos dApps em si. A gente pode trazer o João Martins aqui para dar uma explicada, se ele estiver disposto no seu tempo, tá? Porque já não é muito a minha área, pegada mais para programação. Você mesmo, João. Você vai explicar muito melhor do que eu. Tô aí jogando a resposta no outro. Eu sou filósofo. Mas, enfim. Os Security Tokens, eles são ofertados em STO, porque a gente tem, hoje em dia, os ICOs, né? A gente tem os ICOs. A gente vai tirar dúvidas no final, gente. Pelo amor de Deus. Vamos terminar aqui, rapidinho. Tá no final. Os Security Tokens são ofertados em STO, que é Security Token Offering. É que nem os IPOs, e no mundo cripto também tem os ICO, que como que eu vou... A minha cabeça para tradução e para colocar coisas em inglês é horrível. Mas, enfim, as ofertas iniciais de criptomoeda são os ICO, que já foram colocados em muitos projetos que foram fraudulentos, de 2017 a 2019, mais ou menos assim. Tinha muitos projetos que, não, a gente vai emitir uma criptomoeda de tal jeito, que vai fazer tal coisa, e tal, e iniciava a oferta. E o pessoal arrecadava grana e sumia. Era uma promessa infundada. Só que é um mercado novo, tem fraude em qualquer mercado que possa existir na face da Terra, vai ter fraude. No governo tem fraude, nos bancos tem fraude, como a gente já mostrou, e até por isso é uma fraude legalizada, que é as reservas fracionárias.
Muito obrigado. Nickel Coin Offer. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. E que são os security tokens, são as ações do mundo cripto. Então, o que acontece? Uma empresa quer iniciar, quer se tokenizar, quer colocar papéis na bolsa, só que ao invés de ter papéis na bolsa, criar tokens dentro de um ecossistema cripto, dentro do ecossistema da Ethereum e afins. E lá, o que acontece? Esses tokens, eles são necessariamente lastreados em seguridades, eles são lastreados em ativos do mundo real. E muitas colocações, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também está começando já com esse REITs-BZ, que é um token emitido pelo BTG Pactual, que ele representa, como se fosse um fundo imobiliário, que qualquer pessoa no mundo pode comprar esse REITs-BZ, por ser um token, você pode comprar ele estando na China, está exposto ao mercado imobiliário brasileiro, por mais que eu não ache isso muito inteligente, se você está em outro país, mas você consegue ter essas emissões de token de empresas mais renomadas. Então, esses security tokens, eles são necessariamente aprovados pela SEC também, tem alguma regulamentaçãozinha aqui, outra ali, que teoricamente é mais seguro para as empresas institucionais maiores, assim. O que eu acho uma besteira, mas, enfim, tem pessoas que acham essa necessidade de ter um security token lastreado pela SEC, colocado com uma segurança de algumas emendas da SEC, e afins. E o security token serve para isso. E é o caminho que a Bolsa vai tomar, e qualquer outra emissão de ativos vai tomar, é a tokenização, não tem como. Veio para ficar, funciona muito melhor do que Bolsa Balcão, muito melhor, porque você consegue fracionar até a 8ª casa decimal, se você quiser mais, sabe? Então, são ferramentas que uma B3 não vai ter como ofertar. Por exemplo, você pode ofertar para o mundo inteiro esses tokens, não só nível nacional, ou comprando por recebíveis, como se eu fosse comprar na Bolsa Americana e comprasse BDRs e afins. É muito mais simples de se comprar e democratiza o acesso a ativos financeiros, porque até um tempo atrás era só permitido comprar BDR se você era investidor qualificado, acima de R$1 milhão investido, você conseguia comprar BDR, se expor lá fora, por meio de emitidos aqui no Brasil. Enfim, você tem a exposição de outras corretoras como a Avenue, que você consegue comprar diretamente lá, mas por BDR você era simplesmente... O governo brasileiro falava que você é meio burro se você não tem R$1 milhão investido, então você não pode, eu tenho que te proteger. Enfim, fica aí minha indignação. E tem os NFTs, que, esse aqui é os queridinhos do pessoal cripto, eu acho que é uma grande resposta para a criação de escassez dentro do ambiente digital, que é um grande problema, né? O que acontece? O que é um NFT? O No Fungible Token, um token não fungível. Um token não fungível, a gente tem que abordar o que é fungibilidade, né, primeiramente. E a fungibilidade é necessariamente o atributo pertencente aos bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Resumidamente, você consegue... minha carteira está meio longe. Eu acho que vai ficar mais fácil o exemplo com moeda real aqui na frente. Vamos lá. R$5 e R$5 compram a mesma coisa. Você consegue comprar a mesma quantidade de bala na feirinha com esses R$5 e com esses R$5. É a mesma coisa. Eles são, vamos colocar assim, o mesmo ente. Eles têm as mesmas qualidades, quantidades e afins. São R$5 em qualquer lugar do Brasil, são R$5, você consegue comprar os dois com a mesma coisa. Não importa se eu te dar esse papel, ou seja, esse papel. Eles não são algo único. Eles compartilham das mesmas qualidades. Então, você consegue comprar coisas semelhantes com os mesmos R$5. Eles não têm diferença entre eles. Eles são muito diferentes. Por isso que eu quis colocar uma foto de troca ali. Que o maior exemplo é o dinheiro. Não tem como um outro exemplo melhor, eu acho que não existe. O dinheiro ele é o ativo, a mercadoria mais fungível da economia. Além de mais líquido, enfim, mas o ativo mais fungível da economia também é o dinheiro. Mas o que o token, o NFT traz de interessante nessa questão de fungibilidade? Pois bem, vamos fazer um exercício mental. A gente vai chegar lá no Louvre, vamos pegar a Mona Lisa pintada por um cara na 25 de março, levar essa Mona Lisa para o Louvre e querer trocar ela.
pô, me dá a Mona Lisa que está ali exposta para todos e vamos colocar a Mona Lisa da 25 de março. Será que eles vão aceitar? Será que é a mesma coisa? É o mesmo objeto? Pode ter teoria da conspiração falando que a Mona Lisa do Louvre realmente não é a mesma Mona Lisa, mas não estou entrando nesse mérito. Mas não é a mesma Mona Lisa, são Mona Lisas diferentes. Uma tem a criação de Da Vinci, em 1503, e outra é uma réplica, que não tem nada a ver. Algo não fungível é algo único, ponto. E é isso que o NFT traz. Uma escassez de propriedade, uma criação de propriedade, unicidade, ponto. Isso já é fenomenal, você criar coisas únicas dentro do ambiente digital. Porque o que é uma propriedade? O que é uma delimitação de propriedade? Ela necessariamente parte de algo escasso. Sem escassez não tem propriedade. Tem até um exemplo muito bacana, vamos colocar que a gente está no Éden. No Éden, na questão cristã, é a oferta de onde tem tudo no mundo inteiro, para todo mundo. É mais ou menos, ele é 100% fungível, sim, o Gabriel. O dinheiro em si, ele tem a sua fungibilidade em 100%. É a mesma, tipo, ele pode ser seriado, mas é por questões de controle, mas ele, em sua essência de fungibilidade, ele serve o papel de fungibilidade perfeito. Ele é fungível em sua essência. R$5, você inverteu a nota de R$5, eles compram a mesma coisa. Nisso ele é 100% fungível. Mas nessa questão de propriedade, como você cria propriedade no meio que não é escasso? Você está num ambiente do Éden, você tem um cortador de grama, tá lá cortando a sua grama, aí o seu cortador de grama quebrou. Só que você está no Éden, então quer dizer que tem tudo. Então você vai para o seu lado e fala, mais um cortador de grama. E aparece mais um cortador de grama e você continua cortando grama. Então, não teria problema, não teria conflitos se você tivesse tudo para todos. Mas como não tem tudo para todos, a gente precisa delimitar o que é de quem. E o NFT traz isso para o meio digital, tornando escasso obras de arte, tornando escasso N coisas que podem ser colocadas como escasso, como, por exemplo, eu coloquei obras de arte, em criptojogos, que você tem alguns personagenzinhos no Xfinity, como o próprio Jonathan falou para pesquisar melhor sobre. Tem alguns personagenzinhos que são diferentes de outro, tem um poder diferente do outro, e eles são únicos, e tipo, tem um personagem que é hiper raro, porque ele faz XPTO, ele é bonitinho, e ele foi lançado na primeira leva dos bichinhos, e por isso ele vale muito. Tem pessoas que valoram coisas por qualquer coisa. E eu coloquei ali a aplicação do NFT que eu acho mais, que está sendo assim, papo do momento, é literalmente metaverso. O que é o metaverso? São espaços digitais que podem ser abordados por realidade virtual, realidade aumentada, com óculos e tal. Um exemplo muito bacana de metaverso é aquele Jogador Número 1, aquele filme eu acho muito legal, um filmezinho bem bacana, que ele representa o metaverso em sua totalidade, eu acho fenomenal. E nessa questão de metaverso, você tem alguns jogos e algumas blockchains que estão... alguns DAOs, algumas organizações descentralizadas, como o The Sandbox, que vende terras que você pode simplesmente comprar aquela terra virtual, que é um NFT, ele é o único, aquele espaço dentro do blockchain que é colocado, e que ali você pode ter N funcionalidades. Não é minha especialidade de trazer as funcionalidades de cada terra do The Sandbox, porque isso muda. O The Sandbox tem o Crypto World, tem um monte de lugares de metaverso que estão sendo criados e que estão sendo abordados muito, principalmente hoje, né, com a alteração do Facebook para Meta, é justamente querer trazer mais esse metaverso para o nosso dia a dia. E a importância dos NFTs é como que a gente, dentro de um metaverso, a gente vai ter que o meu sapato é diferente do sapato do Jonathan nos bonequinhos lá. É simplesmente, eu tenho um NFT, ele tem outro. Ou uma arma diferente, uma skin de arma diferente num joguinho lá. Qual é a diferença dessa minha arma para dele? Às vezes, tipo, sei lá, um jogador mundial jogou com essa arma, que é um NFT, jogou no campeonato XPTO, que ele ganhou lá, um campeonato de extrema relevância, e ele leiloou a arma dele. Falou, cara, vou vender o meu NFT aqui, personalizada, tem minha assinatura, sei lá. E ele consegue vender essa arma por alguns milhões, uma pessoa compra para usar no jogo. Isso pode acontecer muito, na verdade já deve acontecer outros tipos de compras, mas as aplicações de NFT vão de categorias assim, imensas, porque é simplesmente a criação de propriedade dentro da internet.
E agora é hora das dúvidas. Dúvidas. Abrem os microfones. Rapidão, só para finalizar, porque eu vou ter que deixar as dúvidas só para você, porque eu preciso ir embora para casa, que eu tô no trabalho, hein? Só para finalizar tudo, gente, as criptos, elas são a realidade, tá? O futuro é o dinheiro digital, é o ouro digital. Todo mundo sabe aqui, se eu não me engano, ninguém vai ter essa dúvida que assim, o valor ele não é intrínseco. O valor ele tem a questão subjetiva, é o que a gente dá como valor às coisas. O ouro só tem valor pelo peso que a gente tem pelo ouro, tecnicamente por algumas coisas que ele tem como efeito de condução, etc. O que eu quero finalizar da minha parte, enquanto o meu milhão vai no banheiro, é assim, as criptos elas trazem 3 coisas muito interessantes, que é segurança. Segurança no sentido que você consegue rastrear tudo que acontece, tá? Você consegue rastrear quem está mandando dinheiro para quem, e de forma muito fácil, e isso ajuda, minando aquela teoria de é um dinheiro utilizado para corrupção, é um dinheiro utilizado para feitos maliciosos. Não é. Ajuda até agentes reguladores como o FBI a ter controle sobre tudo isso, porque você sabe quais são os dados para você saber de quem saiu, para onde foi, como foi. Outra coisa também é a transparência, que também vem junto com isso. Você consegue ver quem são os agentes. Você consegue ver, por exemplo, se fulano de tal está realmente pegando seu dinheiro, investindo em tal lugar, ou se ele está colocando no próprio bolso. Você consegue ver isso com as criptos. A tecnologia blockchain permite isso. E uma outra questão, que é muito, muito complexo, você tentar fraudar um bloco dentro da blockchain. É muito complexo, exige muito poder computacional, principalmente hoje com o avanço dela. Então, para você ir lá e fraudar, tentar pegar aquele número e transformar num número idêntico e tentar jogar dentro da blockchain, você precisa de muito poder computacional. E não é viável, não é eficiente. Para o cara tentar roubar de forma fraudulenta dentro da blockchain deste jeito, é muito difícil. Então, muitos dos esquemas que acontecem de perda de dinheiro dentro das blockchains é do cara que não soube proteger o direito à sua carteira, perdeu a sua carteira. O que mais tem é gente que tem dinheiro em carteiras, né, cold wallets, as carteiras frias, e perde as chaves para tirar aquele dinheiro dali, como já aconteceu inúmeras vezes, e o pessoal perde esse dinheiro. Agora, fraudar é muito mais difícil. E a questão que eu vou deixar para um outro assunto é a questão da energia, que já foi palco polêmico sobre o mundo cripto, que gastaria mais que países, né, o sistema computacional que mantém e sustenta o sistema Bitcoin. E é uma mentira, é uma falácia. Se você for conduzir de forma bem breve, tá? Se você for conduzir de forma técnica o desperdício que existe na distribuição energética, só no Brasil, tá? Não vou usar outros países, vou usar o Brasil, porque é onde eu me aprofundei mais no estudo. Se você pegasse todo o desperdício que tem da produção, distribuição e a entrada de energia nas casas, você conseguiria sustentar o sistema do Bitcoin só no Brasil. Tá? Só utilizando a energia que é desperdiçada, não utilizando mais energia. Tá? Nós desperdiçamos 1/3 da energia produzida no Brasil, ela é desperdiçada. Existe energia viciosa, que é aquela que não é utilizada para produção, para serviços, para uso de caseiro, né, no uso particular. 30% é perdido nessa movimentação dentro da energia, mas isso aí fica para um outro assunto, é muito complexo, é muito denso, não entra aqui, mas é um exemplo de que é uma falácia. Nós temos hoje capacidade suficiente de manter o sistema de criptomoedas, e digo mais ainda, se nós tivéssemos só as criptomoedas ou as CDBCs, que a gente não entrou nesse assunto aqui, que são as moedas centralizadas do governo, os digitais, e você parasse de produzir moedas a papel, você pararia de ter um problema no ESG, né, nos investimentos ESG, de destruição de árvores,
para a produção de papel moeda, por exemplo. Você poderia diminuir muito a produção e os gastos com carbono por causa disso, só cortando totalmente a produção de papel moeda e de moedas em si, né, moeda metálica. Enfim, mas fica por um outro assunto. Queria só deixar esse complemento para a gente poder abranger um pouquinho mais do que é todo esse assunto de criptomoedas, que é muito vasto. Não dá para colocar em 2 horas, nem perto disso. As dúvidas, acho que o João falou alguma coisa aqui no chat. Dúvidas pessoais. Tá, seria interessante, mas a gente teria que fazer um evento à parte, mas dá para fazer sim. O que eu quero pedir para vocês, porque desta vez, e eu preciso realmente ir, dessa vez a gente não vai ter pesquisa de satisfação, tá? Não vai ter o formulário para vocês responderem de gostei, não gostei, críticas e elogios. O que eu quero das pessoas que estão aqui ainda, que se mantiveram até o fim e gostaram, volta para o slide principal, o primeiro, tira um print desta foto, marca a gente no Instagram e fala gostei, não gostei, achei legal, top pra cacete, puta que pariu, mudou minha vida. E comenta lá. Cara, você fazer isso vai custar 5 minutos do seu tempo e você já tá às 9h36 da noite. Mas 5 minutos não vai fazer você dormir tão mais tarde e não vai fazer você acordar tão mais cedo. Então faz isso. Compartilhe esse momento com todo mundo, porque isso aqui vai virar depois, além do material de estudos dentro da SFL, vamos fazer cortes para colocar no clube, vamos fazer cortes para a gente colocar nas nossas redes sociais, para poder sim levar todo esse conhecimento para mais e mais pessoas. Quem sabe dessa forma, a gente vai trazendo muito mais pessoas para dentro do movimento liberal, dentro do movimento libertário, dentro da SFL, e assim a gente vai mudando o mundo. A mudança, ela vem de pouquinho em pouquinho. Eu vou usar o exemplo do meu pai. A mudança, ela vem trabalho de formiguinha, de pedacinho em pedacinho, madeirinha em madeirinha, terrinha em terrinha, que vai construindo um império, que vai construindo uma nova sociedade. Então isso aqui vai para fora. Reverbere esse conhecimento numa conversa com o teu amigo, no cotidiano, com o seu colega de trabalho, porque tem muito mal entendimento sobre o que é cripto, tem muito desconhecimento e tem muita gente mal intencionada quando se fala sobre esse assunto. Nos dois lados, das pessoas que querem tirar proveito e das pessoas que querem manter o status quo, que é das moedas do governo, que são as moedas estatais, as fiduciárias que conhecemos hoje. Então, assim, leve esse pequeno conhecimento para simplesmente plantar a curiosidade no próximo. E aí você vai levando essa pessoa para um novo patamar de conhecimento. Talvez que a gente vai entender de forma metafórica ao nirvana, né? Ao novo patamar de conhecimento. Puxando o saco aqui da filosofia do João, tá bom? Eu fico por aqui, eu agradeço todo mundo, gostaria de ficar até o fim, não tenho como, preciso ir embora, tenho que pegar a estrada ainda. Então, um beijo para todo mundo, agradeço toda a presença de todo mundo, Tassini, gratidão por uma aula incrível, e eu tenho certeza que você tem capacidade total de tirar a dúvida de todo mundo aqui. Se por algum motivo não conseguir, me manda que eu mando pelo menos um áudio respondendo, tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijão, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, irmão. Boa viagem para você e um excelente retorno aí. Toma cuidado na estrada. Nós sempre. Tamo junto. Vamos lá. Vamos voltar para o slide de dúvida, só por colocações principais. Eita, peraí. Desmutem os microfones. Vamos aí soltando as dúvidas, o que vocês querem tirar de dúvidas das apresentações, pontuações também. Pode falar. Só para descontrair um pouquinho e também pegando nessa sequência de pessoas que se aproveitam das outras, e os, como que é o nome? Os criptocomunistas, qual a sua visão sobre eles? Pode Cara, o nome mesmo. Não, é esse mesmo. Tem até um livro, Criptocomunismo. Cara, é uma desilusão. Eu já cheguei até a ir atrás um pouco dos 2 personagens principais que falam sobre criptocomunismo, porque eles tendem a pegar uma questão de criação de uma sociedade centralizada por meio dos supercomputadores.
entram nessa pira e que os algoritmos de inteligência artificial, junto com a blockchain, vão ter um melhor cálculo econômico do que, boa noite, meu querido, do que o mercado traria. Só que é literalmente uma falácia, assim, quando tem até uma questão marxista de que o dinheiro é poder, necessariamente. Quando você tem um dinheiro que surge da classe operária, então vamos criar uma criptomoeda da classe operária que só vai ser utilizada por nós, porque não vai ter fim de poder, que é literalmente uma teoria meio maluca desses criptocomunistas, que eles tentam trazer a teoria marxista implementada nos moldes cripto, que é algo completamente libertário. Então, eu acho um devaneio, minimamente, assim, simplesmente eu acho um devaneio maluco. Mas tem gente que eu já entrei em rodas de discussão com alguns comunistas que eu até achava legal de discutir, algo que eu não faço mais, não vou perder mais meu tempo fazendo isso, prefiro passar 1h30 conversando com vocês e tal. Pira muito. Mas eu já cheguei a conversar com alguns comunistas que realmente acham que esse é o caminho para o comunismo, tipo, passar por um socialismo com criptomoedas dos trabalhadores e tal, uma pira assim, e chegar no comunismo com a introdução absoluta dessas inteligências artificiais, dos supercomputadores, comandando a economia de modo igualitário. Entendeu? Então, essa é a minha visão da pira. É um pessoal, tipo, meio maluco, assim, tipo, que eles simplesmente não entendem o que é um supercomputador, ou como funciona uma IA, ou como o blockchain funciona, como a internet funciona, porque literalmente eles querem centralizar algo que cada vez mais vem passando para descentralizar o mundo. A internet, ela é o maior descentralizador que já existiu na humanidade, e o caminho que eu acho, assim, trazendo para a questão do anarcocapitalismo, não vai ser um caminho implementado para... Exato, não entender economia, vamos entender de computador. Como a internet vai levar... Tipo, a gente não vai ser obrigado, tipo, a gostar do anarcocapitalismo, ou liberal falar que é ANCAP. Simplesmente as tecnologias colocadas vão ser cada vez mais descentralizadas e a gente vai caminhando automaticamente por causa da descentralização da informação. Enfim, alguém tem mais alguma dúvida? Colocaram aqui, acho melhor que o comunismo tradicional mesmo, sendo análogos. Justíssimo. Deixa eu pegar uma dúvida que teve para eu pensar melhor antes sobre aqui, ó. Eu tenho uma dúvida sobre a wallet, a senha delas são aquelas palavras, beleza, mas eu posso acessar ela de outras wallets, elas ficam armazenadas onde? No limbo? Elas ficam armazenadas na blockchain. A gente tem uma leve impressão de que quando você tem uma cold wallet, aquele pendrivezinho, ele vai ser colocado na máquina e os seus bitcoins estão naquele pendrive. Não, aquele pendrive é o acesso que você tem à sua wallet dentro do blockchain do Bitcoin ou qualquer outro blockchain. Mas ele é o acesso que você vai ter ao blockchain. Então, os seus bitcoins estão na blockchain, não estão fora dela. Você consegue... Falam que você guarda fora da blockchain os seus bitcoins porque o acesso dela está offline. Aí você precisa conectar no computador e tal para você conseguir acessar a sua carteira. Mas eles não ficam armazenados no limbo, não. Tudo é dentro do livro. Quando a gente fala blockchain, entendam como um livro contábil, que tem todas as informações, todas as trocas feitas na história da humanidade estão dentro desse livro contábil. Então, você tem registrado da humanidade, todas as trocas da história do Bitcoin estão lá. Você consegue consultar o bloco Gênesis com aquela notícia que o Satoshi Nakamoto colocou. Você consegue consultar esse bloco Gênesis até hoje e possivelmente para sempre você vai conseguir consultá-lo, porque ele é literalmente um bloco contábil que está tudo lá. Então, que esses bitcoins esse desse, e vocês fizeram tantas trocas por isso, isso e aquilo. É até um problema em questão de privacidade, mas ou você tem privacidade ou você tem descentralização. Um dos dois você não vai ter. Eu acho que se eu não me engano, esse é o dilema. Ou você tem o anonimato, ou você tem uma rede mais segura e descentralizada. Alguma outra dúvida? Comentários? Críticas? Então eu posso acessar de qualquer wallet. Não é assim de qualquer wallet. A sua wallet é aquela wallet. É uma carteira específica sua com aquelas palavras. Você não consegue entrar numa outra wallet e acessar
que você quis. Vamos pegar, por exemplo, algumas hot wallets, que tem a carteira da Coinbase e tem a Trust Wallet, que se eu não me engano é da Binance. Você não consegue acessar a carteira da Trust Wallet pela carteira da Coinbase. Você precisa... são carteiras independentes, você não consegue ter essa interdependência. Então, eu tenho na BRD. Posso acessar a minha conta em outro app? Não. Eu tenho na BRD. BRD você está falando de exchange ou de carteira? Para a gente entender um pouco melhor. Carteira. Não, você não consegue acessar. Somente com o app de cada uma. Você deixou que seus bitcoins naquela carteira, é naquela carteira que você vai acessar. Você não consegue acessar de outra. É aquelas palavras para você conseguir acessar. Senão, esquece. Ali, se você perdeu as palavras, já era, meu parceiro. Já era. É que nem um... Não sei se foi isso que aconteceu contigo, mas... Enfim. Não, ótimo. Excelente, excelente. Alguma outra pontualidade? João, quer falar alguma coisa? Gabriel? Sua carteira é um endereço blockchain. Suas palavras são as chaves para o endereço. Isso. As suas chaves são o acesso para você conseguir fazer as transações ali dentro e conseguir enviar seus bitcoins para outras carteiras. Por isso que é tão importante ter suas chaves privadas muito bem guardadas. Eu tenho a Trust Wallet, que é a que eu costumo utilizar mais, e as minhas chaves estão literalmente, as palavras são literalmente anotadas no meu caderno, assim, tá ligado? Já tentei decorar as palavras que falam que é importante, principalmente quando você tem aquela Hot Wallet, perdão, a Cold Wallet, que é a carteira fria, né? Aqueles pendrivezinhos, que é bacana se decorar aqui as palavras, dependendo de quanto Bitcoin você tem lá, eu acho realmente necessário, às vezes, você decorar. Ou às vezes você escreve num papel e tranca num cofre também. Pode ser desse jeito também. Alguma outra dúvida? Comentário? Gabriel, Gueric. Cara, você pode comprar... Você pode comprar peer-to-peer mesmo, o aquele famoso P2P, que é literalmente você chega para uma pessoa, ela te dá dinheiro e você transfere os bitcoins. Você dá dinheiro para a pessoa e ela te transfere os bitcoins. Tem que ser uma pessoa de confiança para você estar fazendo isso, mas dá para fazer muito isso. Tipo, você pegar dinheiro em papel moeda de verdade e encontrar alguém, entregar o dinheiro, e aí você espera a pessoa entregar o bitcoin, enviar o bitcoin para sua carteira e até validar a transação, afins. E aí você verifica certinho se bateu os valores acordados e foi feito. Você consegue fazer isso muito fácil. Nessa questão que eu falei, foi tipo uma questão presencial, tá ligado? Aí tipo, literalmente tá indo como se você fosse trocar dinheiro para dinheiro. No futuro, aqueles caras que vendem aquelas placas compra e vendedor. E assim, quando eu falo essa questão de P2P, é que literalmente você trocando com esse aqui. Quando você tem uma rede descentralizada, você não precisa desse intermediário. Excelente. Só que quando você comprar Bitcoin com real e você quer Bitcoin, você precisa entregar esse real para ele, ó, fazer um Pix, fazer alguma coisa assim. Mas eu falei de dinheiro papel moeda para você ser o menos lá rastreado possível, sabe? Que aí você simplesmente só dá o papel moeda pro cara lá, porque realmente o que não é muito anônimo é o papel moeda. O papel moeda é extremamente anônimo. Se você for pegar em questão de anonimato entre de moedas, o próprio papel moeda, a notinha lá, ela é extremamente anônima. Extremamente anônima. Vamos lá, tá, segurança. Mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Pontuações. Eu que agradeço a presença de vocês. Já vou agradecer por... Falou, Guilherme. Pode falar, João. João Vitor. O João Magrilha, acho que vai de base também. Onde eu vejo a taxa de transação? A taxa de transação da rede, ela muda direto. O que você pode ver, se eu não me engano, se você jogar no Google, taxa de transação... Bitcoin, digitando teclado errado, taxa de transação... Bom, PC.
Geralmente você consegue validar isso em alguns sites. Isso tem muito bem descrito. Você dá uma googada que aparece para você. Mas ela altera, tipo, a cada instante essa taxa altera. E nas exchanges também tem isso, porque quando você vai, tipo, tirar seu Bitcoin da exchange e mandar para sua wallet, a taxa de transação é descrita, porque é você que paga, tá? Além da porcentagem que a exchange cobra, geralmente na porcentagem geralmente é um valor fixo, mas isso você tem tudo descrito em cada exchange, tá, tipo, tudo muito bem descrito, para você fazer essa transação, aí você vai pagar a taxa da rede. E ela está sempre descrita quando você vai fazer essa transação dentro da própria exchange. Então você não se preocupa muito disso, porque ela altera, essa taxa de transação ela altera com o tempo, de acordo com o poder computacional da rede, entre outros fatores. Então é bacana, sempre quando for fazer a transação, você da sua exchange para a carteira, você dá uma olhada nessa taxa para ver se compensa, ou se você quer esperar um pouco mais. E lembrando que exchange na carteira é not your key, not your coins. Se você não tem as suas chaves, não é só as moedas. Falou, Gabriel. Tamo junto. Mais alguma questão que vocês têm para a gente trocar? Geric, ficou bala a apresentação? Tá tudo certo aí na gravação do webinar? Pô, muito obrigado mesmo, meu querido, por estar fazendo. Eu acho que vamos finalizando por aqui, né? Quase 2 horas de webinar. Tamo junto, João Vitor. Um abração para vocês. Fico muito feliz realmente que vocês tiraram parte do seu tempo aqui para vocês estarem aprendendo isso. Parabéns, realmente, né? Qualquer um que investe o seu ativo mais escasso, que é o tempo. Fico muito feliz a presença de vocês estarem aqui comigo nesse momento. Um abração para todos. Tenham uma excelente noite para vocês. E podem aguardando que vai ter muito mais webinars. Eu vou presidir mais um webinar. Já fazendo, acho que o merchan. João, você quer falar do seu webinar? Você já fez alguma divulgação dele? Alguma coisa assim? Você queria divulgar para o pessoal que está aqui ainda? O seu webinar de educação, não sei se eu estou dando um spoiler muito forte. Você quer falar alguma coisa? Vamos ver se vai se pronunciar. Muito obrigado, Marco. Lindão. Um abraço para você. Acho que o João não se pronunciando. Será que está na cal ainda? Deixa eu ver. Não, tô falando dele, ele nem tá na cal mais. Tô viajando. Então é isso, rapaziada. E um abração para vocês. Geric, pode encerrar a transmissão. Chegamos ao fim de mais um webinar. Muito obrigado pela presença. Até mais. Gabrielzão, um abraço para você, um beijo. E tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês. E a gente se vê no próximo webinar e pelos eventos do CFL Brasil. Falou, rapaziada. Tamo junto.